Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos recebendo aqui o urologista Dr. Matheus. Boa noite, Dr. Matheus. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. Se apresente, fique à vontade. Fala pra gente quem que é o Dr. Matheus fora do jaleco e com jaleco também. Meu nome é Matheus, eu sou natural de Lavras, tenho formação em cirurgia geral e urologia e também trabalho em Lavras, né? Onde é que eu consultório, onde eu realizo a maior parte dos atendimentos. Realizo atendimentos também aqui no Seno, Varginha e também à disposição para ajudar o pessoal. Ah, bacana demais. Ô, doutor, muita gente acha que urologista é médico apenas de homem. Isso é verdade ou é um mito? Isso é um mito, né? Assim, na verdade, a maioria dos pacientes, né, são homens porque tem algumas doenças que a gente trata que só os homens têm, né? Por exemplo, as doenças de próstata, só homens têm a próstata. Mas no aparelho urológico tem outros órgãos que as mulheres também têm. Por exemplo, os rins, a bexiga, né? E é muito frequente também, né? As consultas de mulheres no consultório, principalmente relacionadas a esses casos. Ah, tá. Então, mas em quais situações assim que mais as mulheres procuram o senhor no consultório? As mulheres procuram a gente bastante no consultório com relação aos problemas relacionados à bexiga, principalmente infecção urinária, incontinência urinária e cálculos renais. Eu acho que são as coisas mais frequentes que as mulheres procuram. Sangue na urina também? Sangue na urina também, né? Envolvendo questões de tumor vesical, tumor de bexiga, sangramento urinário também. Nós estamos com muitas mulheres. E sobre a infecção recorrente? Isso é normal ou é algo assim que a gente tem que prestar bastante atenção? A infecção recorrente ela precisa ser investigada. A gente chama de infecção recorrente quando o homem ou a mulher, né, tem uma infecção de urina, tem 2 infecções de urina em um espaço de 6 meses. Isso é uma infecção recorrente e precisa ser investigado e tratado. Tá, e a incontinência urinária? Tem tratamento ou a pessoa tem que aprender a conviver com aquilo? Na maioria das vezes, a incontinência urinária tem tratamento. O tratamento ele pode partir de alguns princípios. Pode ser medicamentos, pode ser fisioterapia e, eventualmente, até cirurgia. Mas, muitas vezes, tem um tratamento que costuma ser bastante eficaz. Ah, tá. E sobre as pedras nos rins? Falando agora sobre um pouco mais do homem, focando mais no homem aqui. Por que o homem tem tanto preconceito em procurar o urologista? Pois é, Alex, é uma pergunta interessante, né? De modo geral, os homens já têm bastante resistência a procurar médico, né? Para cuidar da saúde, todo homem geralmente procura médico naquelas situações de urgência, emergência, né? Quando está com uma dor, alguma coisa importante. Mas eu acredito, né, que se tratando da mesquicidade, urologia, a maioria dos homens, acho que eles têm receio, né, com relação àquele exame, né, de toque retal, o famoso exame de toque retal. Eu acho que parte muito disso aí. Ah, esse aí, todo mundo... Então, falando nesses do toque retal, hoje o exame é somente esse ou tem uma outra forma já mais moderna para fazer esse exame aí, para ele funcionar mesmo? Sim, o toque retal ele serve para algumas coisas. Uma das principais indicações é, através do exame, a gente identificar alterações na próstata que pode sugerir um câncer de próstata inicial, né? Outras indicações são relacionadas a problemas urinários, esforço urinário, né, para identificar outras alterações anatômicas na próstata. E sim, temos exames muito modernos, exames muito bons, mas é difícil a gente falar que isso é uma alternativa ao toque retal. O toque retal é um exame muito simples, é um exame prático, rápido, barato e muito confiável, né? Então, se for bem indicado para o paciente, o urologista propor, é recomendável, né, que o paciente realize esse exame. Ah, tá. E a partir de qual idade assim que o homem ele precisa começar a frequentar o urologista assim anualmente? Eu acho que todo homem, a partir pelo menos dos 30 anos, deve ter um médico de referência, né? Deve procurar uma consulta, conversar sobre situações de saúde de modo geral. Então, a partir dos 30 anos, acho que todo homem já pode procurar um médico para fazer alguns exames iniciais. Mas pensando na prevenção e no tratamento do câncer de próstata, né, no diagnóstico precoce, a partir dos 45 anos é uma idade ótima do homem procurar um urologista. Ah, tá. E quais são aqueles exames assim, que são indispensáveis para os homens, para eles fazerem assim, um controle assim, durante o ano?
sobre exames, né, indispensáveis, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, fator idade. Homens jovens, né, 20, 25 anos, muitas vezes, se ele for saudável, não precisa fazer exames de rotina. A partir dos 30 anos, a gente já começa a indicar exames como glicemia, colesterol, hemograma. Né? A partir dos 40 anos, tem outros exames. A partir dos 45 anos, sim, o homem deve ir regularmente ao médico, fazer os exames de rotina, o exame de PSA, né, que é o exame de sangue, que ajuda a avaliar a questão da próstata, e se for indicado também o toque retal. Certo. Você acredita se os homens não tivessem tanto preconceito, tanta vergonha, poderia evitar, assim, inclusive muitas mortes pelo câncer de próstata? Certamente. O câncer de próstata é o câncer mais comum da população masculina. A estimativa é que 1 a cada 6, 1 a cada 7 homens podem vir desenvolver o câncer de próstata, né, ao longo do envelhecimento. E o diagnóstico precoce, quando a gente consegue fazer, a chance de cura, de tratamento, chega a 80%, 90% das vezes. Hoje em dia o tratamento está muito avançado, nós temos novas técnicas, tanto no sentido das cirurgias, né, para tratamento de câncer, como os outros tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, as máquinas estão muito modernas. Então é muito importante, né, esse diagnóstico precoce para o tratamento ser mais eficiente. Ah, tá. Então essas máquinas que existem hoje é bem diferente das que existiam talvez nos anos 80? Ah, certamente. É bem mais difícil descobrir um câncer de próstata nas antigas, então. Sim, a detecção melhorou bastante, né? A qualidade das biópsias melhorou muito, os outros exames, né? A sensibilidade dos exames aumentou e também a qualidade do tratamento oferecido. Tá. Então, o câncer de próstata hoje ele é um dos vilões aí da saúde masculina? Certamente. Acho que é o câncer principal da saúde masculina. Tá. Muitos homens procuram hoje em dia ou não? Você acha que esse mito já diminuiu ou não? Ainda existe esse preconceito muito grande? Eu acho que sim, acho que já melhorou bastante, né? O pessoal está muito mais orientado, o acesso a informações, né? A internet, tudo está muito bem estabelecido. Os homens hoje em dia conversam mais, né? Conversam mais com as mulheres, escutam mais as mulheres, conversam com seus filhos, são indicados, recomendados aí no médico e eu acho que isso tem melhorado bastante. Tá. E quais são assim os principais sinais assim que o homem não pode ignorar de forma nenhuma? Sobre o câncer de próstata, né? Eu quero chamar a atenção aqui que geralmente o câncer de próstata não dá sintoma. O câncer de próstata, muitas vezes, o câncer de próstata inicial não dá sintoma nenhum. Sintoma nenhuma? Sintoma nenhum. É muito raro a gente descobrir um câncer de próstata porque o paciente está com algum sintoma. O câncer de próstata se manifesta através das alterações dos exames. O exame de toque ou o exame de PSA. É por isso então, que às vezes a pessoa está ali normal, ali tudo aconteceu com a pessoa, morreu. Porque de uma hora para outra... Sim, descobriu uma doença avançada, que já não tinha tratamento, né? E isso que aconteceu. Mas, voltando à pergunta inicial, eu acho que tem alguns sinais de alerta, né? Que os homens devem sim procurar o urologista, homens e mulheres. Dor, né? Infecção urinária, né? Sintomas de cólica renal, né? Aquela dor lombar persistente, sangramento urinário, né? É um sintoma muito importante. E relacionado a doenças da próstata, que pode ser câncer, pode ser hiperplasia ou não, são sintomas urinários, né? A dificuldade em começar a micção, o homem passa a levantar mais vezes à noite, né? O jato da urina começa a ficar mais fraco. São sintomas, sim, que o homem deve procurar atendimento urológico. Ah, tá certo, então. E quando a pessoa já tem um histórico familiar, isso aí você acha que pode aumentar a chance dele ter essa doença? É muito importante, né? Um dos fatores de risco para câncer de próstata, a idade é o principal fator de risco, né? Quanto mais velho o homem, maior o risco dele desenvolver câncer de próstata. E o outro fator é o fator familiar, né? História de câncer de próstata na família, em parentes de primeiro grau. Parentes de primeiro grau são pais, irmãos ou filhos, né? Câncer de próstata ou câncer de mama tem relação, pode ter relação entre si. Então, se você tem algum familiar, né, que teve câncer de próstata ou câncer de mama, o rastreamento pode ser indicado até numa idade um pouco mais jovem do que os 45 anos. Certo. E existe, assim, uma prevenção para esse câncer de próstata ou somente diagnóstico mesmo? As medidas de prevenção, elas infelizmente não são tão eficientes, mas são importantes. Medidas de prevenção de câncer de próstata e de diversos outros cânceres relacionado ao ambiente, boa alimentação, redução de obesidade, redução de estresse, tudo isso. Mas o câncer de próstata,
é um dos poucos cânceres que a gente consegue fazer exames para identificar ele rápido. Certo. Tem câncer que, infelizmente, não tem um exame de rotina que a gente faz e consegue ver, né, se esse câncer vai aparecer na gente. Câncer de próstata a gente consegue, né, através de exames regulares, anuais, mostrar ele no estágio muito inicial, onde a chance de cura é muito alta. Então as pessoas não podem brincar com essa doença. Não, pode facilitar. É uma consulta no ano, né, custa muito pouco. Custa muito pouco para a saúde, né? Exatamente. Então só tem que dar um recado para os homens aí acima de 40 anos aí, que para não ter vergonha não, que tem que buscar uma ajuda médica, não é ajuda, é uma consulta médica, né? Porque não pode brincar com isso, né? Certamente, como eu disse, né, eu acho que homem ou mulher, pelo menos a partir dos 30 anos, já deve ter uma rotina de prevenção, de cuidar da saúde, de ir no médico, né? Principalmente aí a partir dos 45 anos, né, procurar um urologista, conversar sobre as questões da saúde dele, da saúde sexual dele e da prevenção do câncer de próstata, né, que realmente é o câncer mais frequente do homem, é uma das doenças, né, relacionada a câncer que mais mata os homens hoje em dia e que tem prevenção, a chance de cura muito alta se for diagnosticado rápido. Então, porque as mulheres constantemente fazem, né? Até um famoso Papa Nicolau, sim, fala, né? As mulheres são Papa Nicolau, né? Então, elas fazem tranquilamente, sempre aí, não tem esse... Tem a mamografia também, Isso fazem, também, né? então. E o homem tem essa frescuragem, né? Não é frescuragem, né? Medo, preconceito, as brincadeirinhas com os amigos, né? Acaba que parece que dificulta bastante isso, né? Exatamente. E outra coisa é o fato do câncer ele ser assintomático, né? No caso do tumor de mama, muitas vezes, né, até a mulher pode sentir um nódulo na mama dela, fazendo um autoexame, né? Ou às vezes na lesão de colo de útero, né, pode dar algum sintoma, algum corrimento e procurar o ginecologista por outra forma e descobrir. Agora o câncer de próstata, como a gente falou antes, ele é muito silencioso. Quando ele se manifesta, né, muitas vezes é através de metástase óssea ou de uma obstrução urinária grave. Né? São sintomas muito tardios, já em uma fase de doença que não possibilita a cura. Uhum. Esse paciente, quando te procura, eles vão geralmente acompanhados da esposa ou vão sozinhos? É bem variado. Tem paciente que vai levado pela esposa, né? Tem paciente que vai acompanhado, tem paciente que vai sozinho. Mas acho que ele já vai sem graça, fica com vergonha. Para o médico é normal isso, né? É normal, é. Você chega lá, é o seu trabalho, você faz normalmente, mas para o paciente, eu acho que ele fica constrangido, deve entrar de cabeça baixa, né? Tá triste. Às vezes não quer fazer o exame da primeira consulta, né? É muito comum, né? Mas, é claro, a gente, né, durante a consulta a gente explica como que é o exame, propõe, explica os riscos, explica os benefícios do exame e a grande maioria das vezes o paciente concorda, faz o exame tranquilamente, sai bem, sai satisfeito, né? E a gente também dá uma olhada geral, né? No quadro de saúde, procura outros fatores de risco, outros hábitos, né? Por exemplo, sedentarismo, obesidade, tabagismo, né? Que são coisas que fazem mal para a saúde. Então, nessa consulta ali, a gente faz um apanhado geral sobre a saúde e tenta, né, promover mudanças que vão ser boas para a pessoa. Certo. Mas geralmente na primeira consulta já faz o exame ou não? Se for bem indicado, se o paciente concordar, sim. Se ele tiver a idade correta para rastreio, né, os sintomas for compatíveis e ele tiver, né, desejo de realizar o exame, a gente faz sim. Ah, sim, entendi. Ô doutor, estou satisfeito com as minhas perguntas. Algo mais que você queira acrescentar? Não, estou satisfeito também com a entrevista, tá? Quero me colocar à disposição aqui de vocês, população de Nepomuceno, né? Tá. A gente, né, tem feito um trabalho legal aqui e precisando de qualquer coisa à disposição. Se tiver alguma oportunidade, a gente pode marcar um novo podcast com novos temas. Certo, doutor. E se acaso alguém quiser procurar o doutor, como é que faz? Meus locais de atendimento hoje, né, são no meu consultório, em Lavras, lá no edifício das clínicas, sala 402. Vou deixar o telefone aqui, 3821-1483 e 3821-4011. Atendo aqui também na cidade de Nepomuceno, na clínica Nossa Família e também na Santa Casa de Nepomuceno. Mas, doutor, muito obrigado aí pela entrevista aí, por participar aqui com a gente aqui, viu? Obrigadão. Muito obrigado. Valeu. Prazer. Valeu. À disposição. Até semana que vem com o próximo podcast.